Última hora, o Ministério Público Anticorrupção solicita que seja investigado o valor de mercado das joias apreendidas do ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero. Vamos começar! Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição de Medidas Cautelares. Temos uma notícia de última hora, uma notícia preocupante, sem dúvida, se eu fosse José Luiz Rodrigues Zapatero. Atenção, o Ministério Público Anticorrupção solicitou que seja investigado o valor de mercado atual das joias apreendidas do ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero, pela Unidade de Delitos Econômicos e Fiscais, UDF. Vocês já sabem que as joias foram apreendidas durante uma busca em um cofre em um dos escritórios de Zapatero, que está sob a guarda de sua já famosa secretária Gertrudes, e foi feita uma avaliação inicial de 1.300.000 euros. O Ministério Público Anticorrupção pediu ao juiz Calama a investigação do valor de mercado. O valor de mercado, que sem dúvida poderia ser um número ainda mais alto do que esses, 1.300.000 euros, que eu sinceramente acho que fica bem abaixo do real. Cortado. Vou compartilhar essa informação na tela, como sempre fazemos. Aliás, se você ainda não fez isso, vamos lá. Uma última forcinha para chegarmos aos 142.000 inscritos, que já estamos quase saindo de férias. Mas precisamos dar esse último empurrão. Muitos de vocês estão acompanhando o Medidas Cautelares da praia, da piscina, de suas casas. Muito obrigado! Antes de começarmos, quero relembrar o que ocorreu, especialmente uma das notícias das últimas 24 horas, que é a famosa entrevista de Zapatero na televisão espanhola com Javier Ruiz, que sem dúvida eu acho que foi uma entrevista que deixou Zapatero muito, mas muito mal. Agora vou dizer minha impressão sobre essa entrevista, mas gostaria que retomássemos o trecho em que o ex-primeiro-ministro José Luiz Rodrigues Zapatero é questionado justamente sobre as polêmicas e já famosas joias. Vamos ouvir. José Luiz Rodrigues Zapatero, de onde vêm essas joias? Esta é uma história sem intenção, sem interesse patrimonial. É um presente de cortesia pessoal de muitos anos atrás. Claro que preciso ser muito prudente porque quero que seja diante da justiça que se especifique toda a origem e o que aconteceu, mas vou dizer, nem tinham uso nem destino. Nem pensamos nelas, nem no valor que agora foi atribuído, aliás, um valor que será contestado e, portanto, devo dizer isso, nem uso, nem destino, nem interesse patrimonial. Elas estavam lá, eu quase nunca tínhamos falado sobre elas, sinceramente, há muitos anos, e estavam junto com todas as joias da nossa família, das nossas famílias, né? E alguns outros presentes. Bom, foi, sem dúvida alguma, uma circunstância, enfim, muito difícil, muito negativa, né? Mas de onde vem, presidente? São 1.323 euros. O que diz Odés, que isso vale. Reitero, isso vai ser contestado. E segundo, quero, devo, por respeito ao procedimento judicial, esclarecer todas as circunstâncias e tudo o que vai ser registrado perante a justiça. Devo fazer assim, porque é meu compromisso e meu dever. A única coisa que quero deixar clara aqui é que nem interesse patrimonial, nem uso e destino, nem poderíamos imaginar esse valor, estavam ali e nada mais. Foram fruto de um presente pessoal, de uma cortesia pessoal de muito tempo atrás, de árabes, assim mesmo, bem claro. Não vou dizer o país. Insisto, quero explicar todos os detalhes diante do juiz. Acho que me comportei, já sei que tenho esse dilema, né, de dar explicações públicas e de respeitar o processo judicial, da minha colaboração com a justiça e, entre outras coisas, meu direito à defesa, que também existe, né? Meu direito à defesa e é um processo justo com todas as garantias. E isso foi o que disse José Luiz Rodrigues Zapatero nessa entrevista na televisão espanhola nesta quinta-feira. Ele diz que as joias eram um presente de cortesia. Isso sim, ele não esclarece em nenhum momento quem lhe fez esse presente de cortesia, quando, de onde vêm as joias, o valor real das joias. Porque ele, bem, faz um pouco de piada, né? Diz
Ui, 1,3 milhões de euros. Sim, já vamos submetê-lo ao contraditório. O que significa que vão submetê-lo ao contraditório? Significa que o advogado dele vai apresentar um laudo pericial, contratado pela parte, no qual dirão que essas joias não custam 1,3 milhões de euros, mas sim 1,3 euros, né? Basicamente, é isso que o Zapatero vai fazer. Contratar um laudo pericial para dizer que essas joias não valem o que valem, mas sim a milésima parte. Lembro a vocês que o porta-voz dele, quando toda essa história veio à tona, disse que custavam entre 30 mil e 50 mil euros. E agora já estamos em 1,3 milhões de euros. A entrevista do Zapatero, para falar a verdade, foi uma palhaçada, não esclareceu nada. Não acho que o juiz Calama tenha achado muita graça, já que quando ele se recusou a fazer qualquer declaração sobre as joias em juízo, agora ele faz, mesmo sem esclarecer nada. Ele já afirmou que foi um presente de cortesia, mas nem fez isso em juízo diante do juiz Calama há um mês, quando prometeu explicar. Já se passou mais de um mês e não houve nenhuma explicação sobre as joias. E foi a televisão espanhola, a Telepedro, para dizer as bobagens que disse nessa entrevista, na qual eu acho que ele saiu muito, mas muito mal. Era isso que eu queria lembrar para vocês, e agora vamos compartilhar a informação pura e dura dessa decisão da Procuradoria Anticorrupção, que eu acho que vai colocar ainda mais em apuros, mais em dificuldades, o próprio José Luiz Rodrigues Zapatero. Já temos na tela. Anticorrupção solicita ao juiz investigar o valor de mercado das joias de José Luiz Rodrigues Zapatero. A Procuradoria Anticorrupção solicitou ao titular do Juízo Central de Instrução número 4 da Audiência Nacional, José Luiz Calama, que investigue o valor de mercado das joias encontradas no escritório do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero. A Polícia Judiciária, ou seja, a Unidade de Delitos Econômicos e Fiscais da Polícia Nacional, a UDEF, realizou uma busca no mês passado. No último dia 19 de maio, o escritório do ex-líder socialista, localizado na rua Ferraz, foi alvo de busca após uma ordem assinada pelo juiz Calama. O juiz responsável solicitou à joalheria Ansorena um primeiro relatório, uma primeira avaliação sobre as joias, e a Ansorena determinou que elas tinham um valor aproximado de 1,3 milhões de euros. Pois bem, segundo conseguimos apurar, a avaliação sobre as joias e a Ansorena determinou que elas tinham um valor aproximado de 1,3 milhões de euros. Pois bem, segundo conseguimos. A Promotoria Anticorrupção já solicitou ao juiz, por meio de um documento, que seja feito um segundo relatório realizado pela mesma joalheria. Esse teria como objetivo ampliar as informações disponíveis sobre as joias para conhecer seu valor real de mercado, que pode ser muito superior ao avaliado em 1,3 milhões de euros. Além disso, o Ministério Público quer saber quando as joias foram montadas, uma informação à qual a joalheria pode ter acesso. O primeiro relatório das joias, da primeira avaliação de Ansorena, levou o juiz Calama a acusar Zapatero de novos crimes fiscais e de contrabando. Em seu depoimento no último dia, 2 de junho, diante do magistrado que conduz o caso Plus Ultra, o ex-líder do PSOE se recusou a depor sobre esse assunto e pediu ao juiz que lhe desse entre 1 semana e 10 dias para conseguir a documentação, que, segundo ele, provaria a legalidade da posse das joias. Quase um mês depois, Zapatero ainda não solicitou o depoimento voluntário diante do magistrado da Audiência Nacional, José Luiz Calama. Sobre isso, como foi dito e acabamos de ouvir, Zapatero afirmou em uma entrevista concedida à televisão espanhola, especificamente ao programa de Javier Ruiz, que as joias eram um presente de cortesia e pessoal. E o ex-presidente não quis esclarecer nem quem lhe havia dado o presente, nem em que data, limitando-se a afirmar que foi há muitos anos. E essa é a informação de última hora que trazemos em medidas cautelares. A Promotoria Anticorrupção solicitou ao juiz da Audiência Nacional, José Luiz Calama, que investiga o caso. Plus Ultra, uma nova avaliação. Um novo relatório sobre as joias apreendidas do ex-presidente do governo, José Luiz Rodrigues Zapatero, em um cofre em um de seus escritórios que era guardado por sua secretária, Gertrudes. Em uma primeira avaliação realizada pela joalheria Ansorena, essas joias foram avaliadas em 1.300.000 euros. No entanto, o Ministério Público Anticorrupção considera que seu valor de mercado pode ser muito maior.
Além disso, também é preciso lembrar que o porta-voz de Zapatero, quando as joias de Zapatero foram apreendidas naquele cofre, afirmou publicamente que as joias custavam entre 30 mil e 50 mil euros. Ansorena desmentiu isso, elevando o valor para 1.300.000 euros. E possivelmente, o novo laudo solicitado pelo Ministério Público Anticorrupção, que precisa ser aprovado pelo juiz Calama, pode indicar um cenário judicial ainda mais complicado para Zapatero, porque o valor dessas joias pode aumentar consideravelmente. Qualquer novidade a respeito, é claro, vamos contar para você aqui, em Medidas Cautelares. Por aqui encerramos esta edição de Medidas Cautelares, espero que você tenha gostado do vídeo. Como vocês podem ver, Zapatero está cada vez mais encurralado contra a parede e todas as informações vocês vão ter, como sempre, aqui no Medidas Cautelares. Deixem suas opiniões sobre o que acham que vai acontecer com Zapatero. A situação dele está muito complicada. Vocês podem compartilhar o vídeo com familiares, amigos ou quem quiserem e apoiem a comunidade se inscrevendo, caso ainda não tenham feito. Se ainda não fizeram isso, para chegarmos aos 142 mil inscritos antes de irmos para o mês de agosto. E, também, vocês podem se tornar membros como os escolhidos por menos de 4 euros por mês ou como os supremos por menos de 8 euros por mês. Temos que dedicar o vídeo de hoje ao nosso novo membro, como os escolhidos, Alejandro Elorriaga. Muito obrigado, Alejandro, pela sua confiança. E a todos vocês, pela confiança, pois já estamos quase chegando a 120 membros e 142 mil inscritos. Ou seja, de verdade, muito obrigado a todos. O mais importante, como sempre digo, é que essa informação chegue a todos, pois informação é poder. Até breve!